bem-vindo ao Pod Mais ou Menos Tudo Empreendedorismo. Hoje nós estamos aqui com uma figura inusitada, professor Marco Polo, do Colégio Singular há 50 anos. Entre mestre e também uma pessoa que se dedica a diferentes causas e arrojados. Professor Marco Polo, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Antes da gente começar, eu preciso te dizer que este podcast é de acessibilidade. Então, nós precisamos nos descrever fisicamente. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos longos, castanhos, olhos castanhos, uso óculos e estou vestindo uma blusa de tricô bege. Boa noite a todos. Eu sou a Kátia Conte. Sou apresentadora aqui do programa junto com a Miriam, faço parte da Uniplenos, estou vestida de casaco azul, camiseta preta, sou baixinha, olhos e cabelos pretos. Vamos lá? Professor Marco Polo. Eu sou o Marco Polo, eu tenho 1,80 m, estou usando uma blusa na cor grená, se é que essa cor aí hoje em dia é conhecida assim, né? E tenho a pele clara. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. E agora a gente quer saber um pouco sobre a sua trajetória. Quem é o Marco Polo? Marco Polo pessoa. Bom, vamos começar do início, né? Como sempre, eu cheguei em São Paulo aos 3 anos de idade. Família do Rio de Janeiro, veio pai, mãe e 5 filhos. Uau. Eu sou o penúltimo, então eu sou paulista. Na verdade, brincando, eu sempre digo assim para os meus alunos. Eu sou vascaíno, mas sou paulista, né? Ou seja, vascaíno do Rio de Janeiro, né? Mas eu me considero um paulista. Bom, aqui cresci, aqui estudei, né? Aqui me formei. Com algumas dificuldades, eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, não como professor. Fiz várias atividades, trabalhei em concessionárias, fiz de tudo. Até que estudei, né? Eu acho que em algum outro momento, que se for necessário, eu explico alguns detalhes, né, de como eu cheguei até a universidade e me formei, né? Na verdade, eu tenho 2 universidades. Sou formado pela USP em Física, bacharel, e sou licenciado em Física e Matemática. Uau! Que currículo! Isso que é gostar de estudar, né? A gente não pode falar muito, que a gente também gosta, vai. Mas conta um pouquinho assim pra gente a sua jornada pessoal e profissional. Todo mundo pergunta, né, por que eu escolhi essa profissão. Eu preciso explicar. Na verdade, eu não escolhi ser professor, tanto é que eu sou formado em bacharelado para pesquisa na área de física. Mas eu já era professor, já dava aulas, né? Aliás, tudo começou, né, no meu namoro com a minha atual esposa. A atual esposa não, a única, né? Essa é boa. Antes que ela me repreenda, né? Ela tá aqui, ó. Vamos perguntar, há quantos anos? Nossa, casado. Não, casado. Casado há quantos anos? 51. Já E fez bodas de ouro. Juntos? E juntos 60 anos. Nossa, uma vida. Uma vida, quase bodas de diamante. Então, e ela tinha algumas dificuldades na área de exatas, ela e as colegas, e eu, né, para ajudar com os recursos que eu tinha, eu ia no quintal da casa dela e desenhava as coisas no chão, que é o que eu tinha disponível. Não era giz, era tijolo, né, para explicar os movimentos e tal. Então, eu acho que deu certo, né, que elas se viraram, passaram de ano, né, e assim foi seguindo. Eu na verdade, nunca imaginei ser professor, nunca. Eu sou uma pessoa tímida, os alunos falam, você é tímido? Eu sou tímido. Não vou enfrentar uma sala de aula cheia de alunos, né?
Mas isso acabou acontecendo, né? No começo foi muito difícil. E só 50 só anos. 50 anos que Expressivo, permanece. Permanece. Na verdade, não é 50, são 50 no singular, mas são 54 no total. Uau. Não é? Mas isso para sobreviver. Tanto é que a licenciatura veio só depois porque me obrigaram a fazer. Eu já era professor há 10 anos quando eu fui fazer a minha licenciatura também lá na USP, né? Então, sempre tem a curiosidade dos alunos saber se, poxa, você sempre foi um bom aluno de matemática, você adorava? Eu falei, não é verdade. Para mim, matemática era uma coisa comum com as demais disciplinas também. Eu me virava, mas não chamava atenção. Mas eu tive um problema no caminho, né, da minha escolaridade. Aos 15 anos, tive que trabalhar, estava no segundo colegial, e para trabalhar eu tive que pedir transferência para o noturno. Não me deram. Né? Naquela época, não é como hoje, tem várias escolas públicas, é onde eu estudava, e não me deram transferência. E eu fiquei 4 anos sem estudar. Eu voltei com 19 anos. Foi aí. Naquela época era difícil, né? Era mais complicado você ter esse remanejamento de horário. Isso nós estamos falando dos anos... Dos anos 50, 60? 60, pela matemática aqui. Pela matemática aqui é umas 60. Pelos anos 60, Então, e não me deram essa transferência, porque realmente tinham poucas escolas públicas, né? E eu tinha que trabalhar. Bom, e o que aconteceu, então, para eu completar os meus estudos? Naquela época tinha uma escolaridade chamada madureza. O que é madureza? Já ouviu falar? Mobral e madureza. O Mobral veio depois de madureza. Na verdade, era uma prova que você fazia anualmente, né? Com todas as disciplinas, cada dia uma delas, né? E se você fosse aprovado, né, você conseguiu o certificado de conclusão. Então, resumidamente, eu não fiz colégio. Eu não fiz. Eu só estava no segundo ano, no começo do ano, já parei. Como pode? Eu não fiz colégio. Eu prestei essa provinha, que é um vestibular, né? Sem ter base em nada. Eu estudava sozinho. Depois eu comecei a me preparar sozinho. Ele é inteligente, tá? Não passei em todas de uma vez. Nas de exatas eu passei, né? Mas nas de humanas, não. Mas aí, no outro ano, eu esperei. Né? Aí eu fui fazer cursinho no singular. Eu estudei no singular, eu fiz cursinho lá. E, ao mesmo tempo, prestei de novo, né, esse complemento do Madureza e foi aprovado nas demais disciplinas. E, ao mesmo tempo, no final do ano, prestei o vestibular na USP e eu entrei também. Esse Madureza, na realidade, é igual... nós tivemos o supletivo. Como se fosse um supletivo. Mas hoje existe o EJA, né? Então, é mais ou menos parecido com isso. O Madureza, ele foi um precursor do supletivo. Só que o supletivo é presencial na escola, presença era necessária, obrigatória. Era necessário uma carga horária mínima. Isso. E as provas são feitas na escola. Então, não é preparado por um outro estabelecimento, que aquilo era uma prova de governo, né? E, então, tem essa diferença. E o tempo fica resumido por 50%, né? No supletivo. Então, você faz um colégio em 1 ano e meio. Né? Faz a parte de segundo grau, de primeiro grau, você faz em 2 anos, em vez de 4 anos. Então, a madureza, você não precisava, você não tinha tempo. Na realidade, você não tinha tempo. Poderia levar 3, 4, 5 anos para fazer. Poderia. Mas era só uma prova, né? Mas você queria correr. Sim. É isso que a gente entendeu. Eu também tive um pouco de sorte, né? Porque em algumas disciplinas eu tinha assim, deficiência, por exemplo, em inglês. Sempre fui muito frágil em inglês, porque nem fiz o colégio também. Mas aí eles tiraram o inglês, deram como opção você trocar o inglês por desenho técnico geométrico. E isso, para mim, foi muito bom. Foi mais fácil. Hoje em dia, você, quando vai fazer, acho que a prova do EJA, você tem a opção de línguas, acho que é... Inglês ou espanhol? Ou espanhol, você tem a opção de escolha. Hoje existe até nos vestibulares isso. Hoje tem, né? Tem a opção. Eu não sei, faz tempo que...
Já tem não opção vou de lembrar. escolhas. Mas tem opção de escolhas. E antigamente as provas... Desculpa, as provas eram bem mais difíceis que as de hoje. Hoje os alunos me perguntam, por exemplo, da FUVEST, que é, né, um vestibular que praticamente todo mundo quer prestar, né? Que pega aí a USP e outras grandes universidades que estão acopladas, né? Perguntam como que é. O meu vestibular não se chamava FUVEST, se chamava Mapofei, que é destinado à área de exatas. Tinha lá o CECEM, que é destinado à área de médicas, né? E CCEA, que é da área de humanas. Então, você, quando se inscrevia, você já direcionava a sua intenção, né, de cursar curso em uma das três áreas. Você tinha as áreas. Hoje não tem mais isso, é isso? Não, Mudou? hoje tem duas fases, né? Hoje tem duas fases. Não, na nossa época também teve duas fases. Mas você tinha que escolher exatas, humanas, biológicas. Não, depois Tinha divisão. Eu Na nem minha isso. época tinha. Não, eu tive que fazer tudo. Teve Não, a primeira só fase. A primeira fase era tudo. geral. Aí a segunda também que era geral. Não, Quando eu fiz na minha era época geral. era voltada para o curso. Não, só fazia a segunda. Na minha época, só fazia a segunda fase quem passava da primeira. Sim. E você tinha que fazer todas as matérias novamente. Mas a primeira Não tinha. fase era assinalada, ainda é assim? Era Então. teste, E a né? segunda era escrita. Dissertativa. Dissertativa. A primeira fase é teste, né? E depois que é a parte mais discursiva. No meu tempo, não, era só discursiva, só prova escrita, todas elas. Não tinha teste nenhum. É da minha época, porque a minha letra... Até os professores falavam assim, vem aqui traduzir, por favor, porque... E já existia a temida redação. Não, no meu vestibular não tinha redação. Tinha português junto com inglês, tinha conhecimentos gerais, história e geografia, uma prova de matemática, uma de física e uma de química. Era reduzido. Era reduzido. Perto de Eram hoje. 5 dias de prova, né? Só para você ter uma ideia, quantas questões caíam na prova de matemática? 10, para fazer em 5 horas e meia. Você imagina o nível das questões. O nível da complexidade. Deveria ser bem... Porque difícil. eram candidatos que já estão dirigidos para a área de exatas, né? Então, podemos cobrar porque a intenção Porque foi uma opção dele. é uma opção dele, né? Quem gosta... Tá no ramo, né? Não, né? É aquele negócio, quem vai para medicina já sabe que vai ter que ir sabendo biologia, química. Quem vai para exatas já sabe que é matemática, física. O que envolver cálculos. Não podemos dizer que é mais fácil, mas a Eu pessoa acho ela que se hoje é mais identifica fácil. mais com a... Eu Não, acho que hoje é mais fácil o vestibular. Mais ou menos, né? Porque a primeira fase da FUVEST, que é igual para todos, não importa se você vai fazer direito, ou se vai fazer medicina, ou vai fazer engenharia, é a mesma prova. O nível não é tão baixo para quem quer fazer humanas, as questões de matemática, de física, de química não são tão básicas assim, né? Então, eu acho que exige um conhecimento maior também nas áreas que você não vai seguir caso conquiste a sua vaga, né? Então, tem esse detalhe. Mas tem mais um agravante aí, na minha opinião, né? Quando eu fui fazer faculdade, meus colegas de diversão, de brincadeira, né, na rua ou jogando futebol, não foram estudar. A grande maioria não quis fazer universidade. Hoje em dia, todo jovem quer ter curso superior, não é? Então, a concorrência aumenta, né? Tanto é que aumentaram as oportunidades em termos de vagas, sem dúvida nenhuma, não só da USP, como as demais, né? Fora as que foram criadas, né, mais recentemente. Mas o número de candidatos é muito grande, então não tem vaga para todos. Tem muitas universidades. Sim. Hoje, as opções de universidades, principalmente na área de exatas... Tem muitas. Tem muitas, mais que humanas, né? Acho que biológicas. Mas, assim, na área de exatas, eu vejo muitas faculdades. Lógico, cada uma tem, né, o seu nome, o seu currículo, a sua pontuação dentro do MEC. Mas, assim, tem muitas faculdades. Eu acho, assim, a concorrência é grande? É grande. Porém, nós também temos muitas faculdades. Então, assim, você não entrou aqui, mas você entrou ali.
né? Então, antigamente, eu acho que tinha menos faculdade. Será que a concorrência não era? Ou ao longo dos anos isso Mas vem também tinham escalonando? menos pessoas querendo, né? As pessoas... Aí vai na sua proporção. Acho que sobrava eu acredito. vaga Eu acho que vai na antigamente. sua proporção. Bem menos, bem menos. Porque, pelo que você falou, ali na sua rua, você foi o único. Ou um dos únicos. Bem poucos, exatamente. Que seguiu e querer estudar. O que te motivou a querer estudar? Porque se você estava num grupo onde a grande maioria não tinha oportunidade e também não tinha vontade, alguns não tinham vontade, outros era falta de oportunidade. O que te levou a isso? Na verdade, isso acabou acontecendo depois, né, da minha parada, né, em função do trabalho, né, e aí eu já maduro, 19 anos. 19 anos maduro. Maduro. Naquela época, porque naquela época era bem diferente. Quando você fazia 18 anos, você já era aquela coisa assim, meio que arrimo de família, ajudava os pais. A sociedade era diferente. Hoje a gente consegue proporcionar aos nossos filhos o estudo, sem que eles precisem trabalhar ao mesmo tempo. Antigamente não, né? O homem já era o homem da casa. Então, como eu já estava no mercado de trabalho, né, ainda um trabalho simples, né, humilde, sem ter uma formação, eu percebi que dentro do meu trabalho existiam as pessoas que não tinham estudado, estudaram muito pouco, outros estavam estudando, e o chefe, né, vamos dizer, nos setores onde tinha chefia, ele era engenheiro, e eu achei que aquilo era mais interessante para mim, né? E isso deveria conquistar desde que eu seguisse alguma carreira que eu tivesse, né, assim, maior aptidão. E foi na área de exatas. Inicialmente eu ia fazer engenharia, mas ao meio do caminho eu fiquei apaixonado por física, né, e gostava também muito de matemática. Então falei, vou aliar as duas coisas, né? Tanto é que hoje em dia eu dou aula de matemática e já não dou mais aulas de física. Há 45 anos que eu não mexo com ela, embora seja a minha primeira formação. E para um jovem que morava aqui no ABC, onde as multinacionais naquela época estavam chegando, já estavam instaladas, mas todo mundo queria estar dentro de uma multinacional, todo mundo queria ser um engenheiro. O que te levou a escolher a área da educação? Pois na verdade, não fui eu que escolhi. Eu já estava em inclusão, né, por necessidade de sobrevivência. Sim. E, pelo jeito, parece que deu certo, né? E aí eu comecei a gostar, realmente, daquilo que eu estava fazendo. E a resposta, né, o feedback que eu recebia dos alunos, eu falei, esse é o meu caminho. Logo que eu me formei, eu poderia ter ido ao Paraná, na Universidade Federal do Paraná, para fazer o meu mestrado e ser professor no primeiro ano, né? Mas eu já era casado e eu já tinha 2 filhas. Aí pesa. E uma esposa. Pesa. Eu tinha que ajudar a sustentar essa família toda, né? E numa situação dessa, a bolsa, né, oferecida para você fazer um mestrado é de sobrevivência. Então, falei, não vai dar. Teve que declinar esse... Como ainda é hoje, né? O estudo ainda hoje, ele é mal remunerado, né? Porque você se dedica toda a parte ali em pesquisa, em estudo, e ainda você não tem o reconhecimento por isto. Você não consegue se manter ou manter uma família no período que você está estudando, se dedicando a isto. Sim. Aí fazer 2 coisas ao mesmo tempo não é tão fácil. Porque o mestrado não é fácil. Não. Sim, então, e esse ano, coincidência ou não, foi o meu último ano de universidade, né? Foi o primeiro ano que eu comecei no singular, né? E nesse ano que veio a oferta, né? Então, eu já estava trabalhando no singular naquele meu primeiro ano. 1976? 76, nossa senhora. Nem pensava em mim. Não, eu já existia. Você eu já existia. Você e sua irmã. Eu já existia. Eu ainda não. Então, e aí realmente também eu não teria essa opção, né?
em função do meu atual momento ali com a família, né? Sim. Mas não me arrependo, não. Uma curiosidade, como foi o primeiro dia de aula? Quando você entrou e falou, eu sou professor, eu estou à frente desses alunos. Não foi no singular, porque eu tenho uns anos anteriores em outros momentos, em outros lugares, né? Mas posso garantir que as pernas tremiam, né? Enfrentando aquela multidão, todo mundo me olhando, naquela época com muita postura, né? Assim, de atenção, e eu ter que passar algum conteúdo, né, para aquele grupo. Foi difícil. Eu achava que não conseguiria, mas eu enfrentei. E no dia a dia, né, depois de um certo tempo, eu percebi assim, eu sou uma pessoa tímida, não gosto de falar em público, não gosto. E eu falo em público, né? É um público de 50, 60, 70 alunos. Mas que você acostumou no dia a dia, A lidar com isso. Não, até acaba mesmo, soltando, não, eu acho que né? até mesmo pelo domínio. Sim. Você domina aquilo que você está Sim. falando. E aí se torna mais fácil. É que o primeiro dia de aula, vamos dizer assim, o primeiro dia de aula é sempre o mais difícil. Mais difícil. É o mais difícil. Isso para todos, você sabe, porque os colegas eu pergunto para eles também, né? Eles falam, foi difícil, eu não sabia o que falar, a próxima frase, qual seria? E depois tudo não tá tão natural, né? Eu acho que é mais ou menos assim, é uma interpretação, né? Eu já ouvi alguns atores renomados dizerem que se consideram, né, também pessoas que, Tímidas, não descontraídas. Uhum. E na hora que entra em cena, veste uma máscara. Sim, Sou se um personagem. Que o primeiro, eu vejo assim, o primeiro dia de aula, acho que para enfrentar uma sala é o mais difícil, porque você não conhece os alunos, é uma turma nova. Se é uma turma que você já pegou no ano anterior, acho que tranquilo você já entra de boa. Agora, o primeiro dia de aula que você fala assim, putz, como é que vai ser essa turma? Será que eles vão me enlouquecer? Dessa vez eu surto, né? Uhum. Você já deu alguma surtada com alguma turma? Já. Várias. Conta mais legal. Não, apesar que eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Então, eu tenho tolerância bastante. Eu sei que os alunos te enrolam bastante, porque eu escuto as histórias, eles falam, a gente fica conversando com ele, quando vai ver a aula já foi. Vocês acham bonito. Principalmente sobre o Santos, que eu tô sabendo. Eu também. Eu sei que eles falam assim, a gente fala algum assunto que ele gosta, quando vai ver já tá no fim da aula. Fala, vocês, só ali engambelando para encurtar a aula, né? Mas eles pagam por isso, porque na próxima eu dou 2 em 1. Não vai ver o castigo. Eles acham que são espertos. Eles sempre acham, né? Mas não entendem que é assim. A conta chega. A conta chega. É matemática, gente. A conta chega. E a prova é a mais esperada, que eu também sei. Porque eles ficam assim... Digamos que é a mais temida. É a mais temida e a mais esperada. Porque eles, eu sei que vai para monitoria, eu sei que vai... Eu sofri isso em casa. Mora na monitoria do Marco Polo, assim, desesperado. Ai. Depois que passa a prova... Passou. Eu posso dormir o dia inteiro agora. Bem isso. Eu atualmente estou no segundo ano. Eu sempre fui professor de terceiro ano, mas de 15 anos para cá eu resolvi, né, voltar à segunda série, porque a segunda série me torna mais interessante, com conteúdo mais interessante, porque as coisas andaram mudando ao longo dos tempos aí, né? Então, eu falo para eles assim, na primeira semana, quando começam as aulas, que o segundo ano é muito puxado, para eles redobrarem a atenção e estudarem em dobro o que estudaram até então. Eles ficam um pouco assustados, não é para assustar, mas é para alertar, né? Porque lá no terceiro já é revisão, então é só um complemento de... O segundo é o pior, então. É o bicho de 7 cabeças, é o segundo. É o que tem toda a matéria nova. 60% do conteúdo do colégio é no segundo ano. Então tem que ser acelerado, né? E o terceiro é uma redução porque é só revisão. Só revisão, pelo menos a parte de vestibular, né? Vamos dizer assim, a parte de matemática. Então, assim, a sua matéria em si, você dá o que da matemática?
Eu sou, na verdade, tanto professor de geometria como de álgebra, né? Minha paixão maior é álgebra, né? Mas eu estou dando aula de geometria. Que é o mais legal, álgebra, eu acho. Mas quando eu falo em geometria, eu já falo assim... Já não é minha cara, não. Física tem seu contexto também, mas Sim. Você já não dá aula de física há muitos anos. Há muitos anos. Nem monitoria? Nem monitoria. Nem aula particular mais? Não, eu prefiro Mas não. dá aula particular. Ah, sim. Essa história da aula particular, hoje em dia eu consigo fazer, né? Porque eu tenho menos aulas, né? Sou aposentado, sou um beneficiário do INSS, então diminui um pouquinho o meu compromisso, né? De trabalho. Então, eu diminuí o número de aulas. Então, é possível hoje eu arrumar um tempo para dar aula particular. E quando eu dava 55 aulas por semana, eu não conseguia. Não, aí não é uma carga horária flexível, é uma carga horária bem pesada. pesada, né? Até para ficar com a família, os filhos. 56? 50... Quantas aulas? 55. 55 são... Numa semana. Mais de 10. Mais de 10 11 por aulas. dia. 11 aulas por... Mais ou menos, em média. Em média, é. Mas tinha um dia, eu não sei como eu aguentava, né? Eu dava 17 aulas no único dia. Nossa. Das 7 da manhã até 20 para meia-noite. O mesmo assunto? Não. Em todas as salas de aula? Não, porque eu dava aula no segundo, no terceiro, no cursinho e no supletivo. Nossa Senhora. Meu Deus. É muita coisa. A cabeça tem que ser de exatas. Não, tem que ser ali, né? Não, e no tem que pensar rápido. Era física. No começo era física. Então, de vez em quando, eu cometia alguns enganos, começava a dar aula de matemática numa turma que era física. E aí eles me chamavam. Professor, não, tá errado. Você está substituindo? Mas eles me corrigiam. Mas eles odiavam um pouquinho, deixavam dar uns 10 minutos de aula. Falavam assim, professor, só não dá aula de matemática aqui, ou não dá aula de física aqui, né? Eles avisavam. Ainda bem que ainda bem, né? Porque podia ser que falasse assim, vamos aproveitar essa aula, né? E pronto. Mas hoje você dá aula particular para alunos do colégio, para alunos que já estão na faculdade, para alunos que querem entrar numa faculdade, num ITA, algo mais... Uma FUVEST mesmo, FUVEST, que é o PUC, Unicamp, que são universidades, né? Até mesmo no Direito São Francisco, porque ele vai precisar da matemática para entrar. Sim. Ah, sim, isso é verdade. Ele vai precisar. Entrar na São Francisco não é nada fácil. Não é fácil, nem a Direito São Bernardo. Nunca vai precisar da matemática para entrar. Nunca foi, sempre foi. Os bichos de 7 cabeças sempre foram, acho que, essas maiores, né? E aí você dá aula particular para esses alunos? Sim. Agora eu tenho arrumado tempo para isso, né? E, inclusive, para quem realmente tem, ou porque tem alguma dificuldade e precisa resolver essa lacuna que ficou. Um reforço. Uma aula de reforço. Ou até mesmo para ser um aprofundamento, no caso de uma conquista maior. Até para alunos que eu sei que estavam fazendo mestrado. Eu sei que você ajudou. Quem que foi? Eu sei que você ajudou. Ela não sei se eu sabe. posso falar. Não. Assim, aí é entre você. Não, que você ajudou, eu tô sabendo. Então me conta. Da área da tecnologia, que envolveu uma tecnologia aí. Isso já aconteceu, mas faz tá tempo. Vendo? Mas faz tempo. Faz tempo, mas fez. Tempo. Então quer dizer que existe assim... Sim. Não que eu usasse tecnologia para isso, mas... Sim, mas precisa da matemática. Mas a pessoa usava uma tecnologia, é verdade, me procurou e eu tive que desenvolver uma coisa de matemática, algo assim que resolvesse o problema. Um algoritmo, vamos dizer assim. Mais ou menos um algoritmo em várias etapas para que uma coisa se encaixasse com a outra. Mudava totalmente, mas tinha que ter uma continuidade. Então... Eram múltiplas equações que resolviam o contorno. Entendi. E ele pôs isso no computador e a máquina obedeceu. Obedeceu e ele recebeu o título de mestre. Não só por causa disso, mas isso fez com que ele recebesse o título. Eu tenho até guardado assim, esse material que eu desenvolvi para ele, né? Assim, eu fiz a minha matemática, né? E ele simplesmente copiou, colocou no sistema, lógico, na linguagem do computador. Computador. E o computador seguiu.
as orientações. Na realidade, ele fez a matemática. A matemática, mas eu não posso contar quem é. Depois em off, nos bastidores, nos bastidores. Agora sim, uma curiosidade. Qual foi seu maior desafio dentro de uma sala de aula? Você não vai acreditar, mas era uma aluna que já me conhecia fora do clima de sala de aula, mas essa pessoa precisa saber que, naquele momento, eu era professor. É quando eu fui dar aula para minha filha. E é quem está me entrevistando nesse momento. Peraí. Ele foi dar aula para... Deu aula para uma só ou para as 3? Na verdade, de qualquer tipo de aula, assim, eu acabava... Né, mas quem realmente foi oficialmente minha aluna é quem está me entrevistando nesse momento. Sou eu. E ela tinha que me ver como professor. E foi difícil até para mim. Eu acho que mais para ela. Foi difícil até para mim. Porque eu, como qualquer jovem naquela época, tinha dúvidas. E só fazia assim, ó. Porque eu não sabia como chamar. Ela não chamava, professor. Mas ela chamava de professor. Mas eu chamava de professor. Sim. Mas não decepcionei. Não. Para, vai. Não decepcionei em todas as matérias, porque eu não podia. Já valeu a pena. Né? Para a Marilda, você não deu aula. Não, porque ela foi para o noturno, né? É verdade, ela foi para o noturno. E a Marcinha foi fazer o técnico. Foi fazer o técnico. E não tinha de manhã o técnico naquela época. Não tinha. Mas depois passou a ter, né? Só eu que fiz. Depois Nossa, a gente fez noturno. Por isso que eu sei de muitos detalhes. Mas quando a gente tinha dúvida, onde a gente corria? Marco Polo. Quando nós estudávamos, né, no antigo, a gente fala agora antigo colégio, né? Quando nós estudávamos, a nossa casa era cheia, né? Independente, às vezes eu não estava lá, mas estava cheio de amigos lá, tudo lá. Aí o Marco Polo vai chegar. O Marco Polo vai chegar porque eu preciso tirar uma dúvida. Quando eu estudava com a Marcinha, e eu vou confessar, as provas sempre estiveram em casa, para o meu pai corrigir. Quando eu entrei no singular, o primeiro dia de aula no singular, ele nunca mais levou a prova para casa. Eu nunca vi uma prova e nunca vi ele corrigindo prova nos 3 anos que eu fiquei no singular. Não, é verdade. Eu acredito que não ia bisbilhotar no que não era dela, né? Mas eu fazia as coisas e antes dela ser minha aluna, eu deixava tudo aberto, né? Ela passou a ser minha aluna, não pode ver o que eu estou fazendo, né? Era uma aluna naquele momento, né? Independente de ser filha, você passou a vê-la como aluna, ela passou a vê-lo como professor. Mas tinha o relacionamento dentro de casa, pai e filha. Sim. Então, na escola, era o professor e aluno. É legal essa separação que vocês puderam ter. E, assim, o porque dava certo. Para os dois. Vamos falar assim, para você, qual foi... Agora vou eu entrevistar praticamente ela. Ó. Qual foi o melhor momento tendo o pai como professor ali em sala de aula? Quando ele me entregou o diploma. Que chique. Momento sublime, né? Mas você deu aula para os netos também. Mas já prometi que não darei aula aos bisnetos. Já prometi. Será que cumpre? Da minha parte, acho que vai cumprir. O Yuri acho que vai segurar. Acho que o Yuri quer estudar, quer fazer a pós dele. Mas não precisa estar em sala de aula, mas vai dar em casa, vai tirar dúvidas. Quer se planejar. Então, mas deixa na orientação. Orientação, sim. Não em sala de aula, né? Porque sim. Chega uma hora também que cansa da aula, né? Só em sala de aula ali. Já que entramos nessa parte, né, de que todos já estão sabendo que aqui é pai e filha, conta um pouquinho do que você fazia com a gente na janta, para a gente manter o cérebro ativo. Eu judiava um pouquinho também, né? Eu lembro a Marilda, a filha Marilda, ela chegava em casa, pai, eu já aprendi uma tabuada, pergunta. Posso perguntar? Pode. Aí perguntaram, quanto que é 7 vezes 5? Ela respondia, né? Quanto é 3 vezes 8? Ela respondia. 9 vezes 7, respondia. Falei, quanto que é 11 vezes 13? Ela... Peraí, deixa eu... Não, pai, eu não conheço essa tabuada, né? Eu judiava. Aí a mãe
chamava a minha atenção, né? Por que você está judiando da menina? Não, só para ela saber o que está fora. Essa ela não precisa saber de cor. Essa ela dá outro jeito aí, né? Essa aí ela pode fazer no papel, vai, porque... Mas depois, quando a gente já estava numa fase maior, tinha os exercícios, né? Tinha. Os problemas. Eram chamados de problemas. Vamos resolver esse problema hoje. É verdade. Na verdade, eu trabalhava demais e eu tinha poucos momentos, né, com elas, né? Então, na hora do jantar, assim, a gente se reunia, né? E aí eu ficava fazendo algumas perguntas, sim, né? Sim. Então, mas a Miriam realmente, ela nunca também, adoro matemática, arrebento, não, mas ela sempre deu conta, né? Isso que é importante, deu conta do recado, né? As outras também, nem a Marilda, nem a Márcia, né, não tem dificuldade, né? Não foram assim também. Alunas 10. Não foram. Então, não, mas é que no técnico, se parar para pensar, eu e a Márcia, nós fizemos o técnico junto. Então, assim, o técnico em si, ele não tem a matemática do mesmo jeito que o acadêmico. É diferente. Como a profundidade, né? É tipo assim, ela não tem uma profundidade na parte geométrica, só na parte de álgebra, sim. Até mesmo por conta de ser um técnico e nós precisarmos dessa parte por causa de algoritmo, né? Por causa de algumas outras matérias que eram coligadas ali, porque, querendo ou não, TI tem muita matemática também. Por detrás, né? Sim, por trás, né? Toda codificação tem matemática. Mas eu carrego assim, você sempre disse, para a gente manter o cérebro ativo. Sim. Então, eu me pego muitas vezes somando placa de carro. Por exemplo, eu não posso ficar olhando o cronômetro, porque eu vou começar a somar os números do cronômetro para manter o cérebro ativo. Olha que loucura! Isso é Marco Polo. Na verdade, eu faço também, mas eu não sei por que eu faço, mas desde automático, criança. Né? É automático. Desde criança. Eu tô aqui, mas estou olhando ali, falei, não posso olhar muito, porque eu começo a somar. E placa de carro é inevitável. Eu acho que isso é bom para não ter Alzheimer, alguma coisa assim. Os médicos formados pelo Marco Polo podem explicar isto. O porquê disto. Né? Vamos fazer uma enquete. Eu acho que ela pegou essa ponta genética de mim, porque eu não falei faça isso, né? Mas eu faço. Ensinou tudo. E no fim virou automático, né? Automático. Mas será que todas as filhas fazem? Não sei. Não sei. Eu faço. Aqui a gente já sabe que uma faz. Eu Depois faço. A gente pergunta para as outras. Pena não ser ao vivo esse episódio, está sendo gravado. Se a gente ia fazer uma pergunta no chat. Porque o professor Marco Polo não pode. Não pode. No ao vivo, devido à demanda das aulas, né? Principalmente das aulas particulares. Sim. Então, por isso que a gente está gravando. Hoje. Nosso episódio é gravado, mas... E o que mudou em relação aos alunos das últimas décadas? Bom, existe um grande responsável, né, que justifica esse comportamento diferente dos alunos de hoje, né, que é esse retângulo maravilhoso, para mim é ficção, que é o celular. Né? Eu nunca imaginei que eu viria, né, isso. Nunca imaginei isso aí. Para mim, nos filmes de ficção tinha. Né? Não era nem nesse formato, mas era em forma de tela. Né? Isso acabou deixando eles assim, achando que a vida é só touch. E se encostou o dedo, a resposta vem. Né? Hoje é fácil, né? A gente, na nossa época, a gente... Eu também sou de uma época que celular era igual um telefone de casa, né? Eu sou do princípio. E eu acho que essa evolução do celular para basicamente um computador na sua mão. Você tem um computador na mão. Você toca, ele faz... É o mundo na sua mão. É o mundo na sua mão. Ele já está pensando por você, né? Então, mas isso está... Desculpa a palavra. Emburrecendo os alunos. Então, ele achar que a vida vai ser assim, e não é verdadeiro. Né? Então, o aprendizado exige concentração, reflexão, né? E não é só colocar o dedinho, não. Né? Antigamente, na matemática, sim. Eu vejo que algumas profissões, até hoje, eu sou da área de exatas também, eu fiz contabilidade, nós temos a calculadora, né, HP12C, que nós podemos usar para fórmulas mais complexas.
Mas hoje eles acham que tudo é isso aqui. Então, é o tempo inteiro. Faz conta, pesquisa não sei o quê. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que a tecnologia é ótima, ajuda, ao mesmo tempo eu acho que atrapalha. Igual hoje nós temos a IA. Eu pergunto para a IA. Não, gente. E o seu cérebro? Você deixa de desenvolver um cálculo, você deixa de desenvolver uma escrita, um texto, uma redação. Hoje eles perguntam para a inteligência artificial como eu faço uma redação. E já vem a redação. Para! Vamos sentar e fazer. A redação tem começo, meio e fim. Na área de exatas, isso também está acarretando toda essa... Sem dúvida nenhuma, né? E na área de exatas, o exercício de praticar, né, é extremamente importante. Não é? Como o celular está do lado, eu estou falando de celular agora com calculadora, por exemplo, que ali também tem calculadora, né? É claro que no dia a dia é mais prático você digitar lá e sair a resposta, né? Mas ele ficou preguiçoso, né? O aluno ficou preguiçoso. Eu já pedi para aluno, o meu do colégio, escola boa, não é? Faz a conta na minha frente. Ele não conseguia fazer uma multiplicação com dois algarismos. Ele travou. Eles não conseguem, eu acho que porcentagem, não é? Porcentagem, eu vejo que eles têm dúvidas. E às vezes você fala assim, 10% de 100, eles olham para sua cara e... O que é isso? Cri, sabe aquele grilinho? Porque é mais fácil ele ir lá, põe o valor, 10%, pronto. Já sai, né? Então, ele tem esse lado negativo, né, do celular. Não, é claro que ele é ótimo, né? Por exemplo, quando eu era aluno, tinha que pesquisar algumas coisas, a gente ia para a biblioteca, pegava 238 livros para ver em qual que estava melhor. Não, hoje não, ele pergunta, já vem pronto para ele, né? Então ele simplesmente copia aquilo, né? Acho que eles nem sabem mais o que é biblioteca, né? Nem sabem mais. Eu falo assim, eu tenho filho de idade escolar, até aluno do professor Marco Polo. Falo para ele, você sabe o que é uma biblioteca pública, onde a gente vai para... Ele, mãe, aquele negócio que tem livro empoeirado. Falo, isso! Até aqueles... Eu sou da época de Barça. Ele olha para minha cara, o que é isso? Falo, livro. A gente tinha que ir fazer pesquisa e ainda... Falei, não tinha nem máquina de Xerox naquela, né, anos 80. Mãe, como assim não tinha? Você não tinha como imprimir o que estava no livro? Falei, não, eu tinha que anotar, copiar. Fazer resumo. Fazer resumo. Eles olham para nossa cara assim, como? Isso era o estudar. Sim. Então, nós todos aqui, vamos ser realistas, de uma época que a gente tinha realmente que pensar, realmente que estudar. Hoje eles fazem assim, já está tudo ali. Gente. É uma curiosidade, né? Acho que talvez você, nem a Miriam, acho que sabe, né? Hoje em dia tem uma biblioteca municipal dentro da prefeitura, né? Sim. Você sabe onde era a biblioteca de Santo André antes de existir o prédio da prefeitura? Que esse prédio é novo ali. Novo? Não, eu vi construir. Olha, eu sou da época dali, da prefeitura. Mas eu acho que antes foi aqui na Senadora, algum lugar assim, não era? Não, mas é perto. É perto da casa, onde era a Casa do Livro, a Casa da Palavra também? Não. Aonde que era? No prédio do cursinho, onde funciona o cursinho do singular. O edifício Sion. É aquele prédio... da Perimetral, edifício Sion. Eu não sabia disso. A biblioteca eu sabia, ali era datilografia embaixo, uma época. Eu lembro que tinha alguma coisa de livros. E em cima, eu fiz... Que também, se você falar... Eu fiz nos anos 80. Eu fiz lá... nos anos 83, 80. Eu fiz datilografia lá, eu era bem novinha. E em cima tinha o cursinho e embaixo tinha datilografia. Então, onde começou o cursinho era a biblioteca. Santo André. Era a biblioteca pública de Santo André. Uau! Eu conto para os alunos isso, eles nem imaginavam. É que onde era o Américo antigamente também era um sítio, né? O pessoal dizia que ali era um sítio. Era um sítio, Era tudo, Santo André era um descampado nos anos 40, 50, 60, né? Como a minha família é muito velha, eles contavam e mostravam foto que ali era tudo sítio, não existia nem as escolas. Que existia, acho que a Carlos de Campos,
que era onde, ali na Portugal, aquela bifurcação. Falavam que era só ali a escola, que tinha nos anos 40, 50, é. Então, eu conheço um pouquinho só da história de Santo André, não sou dessa época. E uma opinião, como a matemática e a física ajudam a formar o raciocínio e o caráter de um indivíduo? Bom, falar de caráter é um pouco mais complicado, né? Mas no raciocínio é extremamente importante a matemática. Por quê, né? Mas que tipo de raciocínio? Qualquer. Eu até tenho uma experiência, obviamente, não real, não verdadeira, pegar, por exemplo, uma criança e nunca ensinar nada para ela de matemática. Deixa ela crescer. Pode ensinar um monte de coisa, mas não ensina nada de matemática para ela. Ela vai ter sérios problemas de convívio no dia a dia. Ela não vai ter poder de decisões. A matemática, por minha conta, eu não entendo de neurologia, mas é assim, a matemática organiza o seu cérebro. Você nem percebe que foi a matemática que gerou isso em você. O teu poder de decisão. Em qualquer situação que não tenha que fazer cálculo nenhum, mas a matemática te ajudou nessa decisão. Então, por isso, hoje, quando os jovens falam, nem ligo, porque eu não vou usar isso para nada mesmo, isso se torna um problema. Sem contar que ele vai ser, né, cobrado, né, para ele seguir uma carreira qualquer, ele vai ser cobrado. Então, pode não usar profissionalmente, né? Pode não usar assim no dia a dia os conteúdos aí da matemática, da física ou da química. Na verdade, está ao seu redor, né? Está ao seu redor. Aliás, o conforto que ele tem na casa dele, ele deve muito à química, à física, à própria matemática. Ele deve muito a eles, né? Mas talvez na profissão dele ele não precise usar. Mas ela ajudou ele a tomar decisões. Isso é extremamente importante. Seria uma pessoa sem norte. Ela não sabe o que fazer para tomar uma decisão que não tem nada a ver com cálculo. Mas aquilo que ele aprendeu na matemática ajuda ele a tomar essas decisões. Eu acho que a matemática está em tudo. Tem tudo. Não tem o que dizer. Porque você vai comprar uma coisa, você precisa da matemática, você vai fazendo... Você precisa você vai medir ali, você precisa da matemática. A matemática, ao meu ver, matérias necessárias, obrigatórias, eternamente. Matemática e português, porque está em tudo. Tem tudo. Que nem aqui nós estamos num podcast de empreendedorismo. E quando a gente fala na matemática, todo empreendedor, ele usa a matemática quase que 100% no seu dia a dia. Por quê? Porque empreender é difícil, existem muitas taxas, muitos impostos, muitas contas. E a necessidade de se adaptar para você às mudanças. Fazer. Quem precisa precificar. O maior problema do empreendedorismo é a precificação. Como é feito? É pura matemática. Não é lógico, a gente não vai fazer logaritmo, não vamos fazer equação de terceiro grau, não vamos fazer nada disso. Vamos fazer aquela matemática. Mas nós precisamos saber... mas nós precisamos saber a projeção de lucro, de dividendo, de custos. Então, não tem como falar... Não tem como fugir. Empreendedorismo é basicamente matemática. Né? Não tem, eu acho que a maior matéria que envolve o empreendedorismo é a matemática. Não tem o que dizer. Português é matemática. Por quê? Um bom texto elaborado, você vende seu produto. Mas você precisa de um preço para esse produto. Já que você citou aí português, eu não sou do ramo, claro, né? Mas o professor de língua portuguesa, quando está ensinando gramática, ele usa uma coisa que a matemática usa toda hora, analogias. Para explicar o porquê que esse tem que vir antes daquele, ele usa analogia. E é uma característica ímpar da matemática, fazer analogia, resolver problemas diferentes da mesma maneira. Elas se encaixam. Se encaixam. Uma está ligada à outra e... É a mesma coisa que falar um número errado, né? A gente fala 33, não, 33. Você precisa falar de forma correta
e, ao mesmo tempo, você precisa fazer a soma da forma certa, a subtração, a multiplicação, a porcentagem. Então, dentro do empreendedorismo, como a gente diz aqui, o empreendedorismo começa na sala de aula quando alguém acredita que pode criar algo novo. Sim. A matemática ajuda com tudo isso? Sim. Português também. Por quê? Porque a matemática, ao meu ver, dentro do empreendedorismo, é a base de tudo. Se eu não souber precificar o meu produto, acabou. A empresa fecha. A empresa fecha. É declínio. Com certeza. Então, a matemática é a essência do empreendedorismo. Sim. Agora, eu sei da história, mas eu preciso que você me conte algum momento ou reconhecimento que marcou profundamente a sua trajetória na área profissional. Ok. Antes de eu responder a isso, só complementando o item anterior, a matemática não é fácil, né? Os alunos falam assim para mim: Marco Polo, depois que você resolve o exercício, parece que é tudo fácil. Falei, ainda bem, né? Porque eu sou como professor, eu não posso te confundir, né? E termino dizendo: não é fácil matemática, mas eu melhoro se você prestar atenção nas minhas aulas. Ela vai ficar melhor. Então, preste atenção. Então, é um argumento que eu uso para que ele fique mais atento nas minhas explicações. Ok. Vamos, então, responder a sua pergunta. O que lhe marcou nessa trajetória em 50 anos? Tem um fato que lhe marcou muito. Sim. Atenção no ar. Bom, na vida a gente tem vários segmentos que marcam por algum motivo, né? Eu estava já dando aula no singular há 10 anos, no ano de 1986, e naquele período a situação do país não era nada boa, né? Existia lá um plano monetário chamado Plano Cruzado, terrível, onde o governo não tinha mais controle da inflação e então criou esse plano e o governo passaria a controlar muitas coisas, né? Controlar preços de alimentos, né? Controlava, inclusive, cobrança das escolas. As escolas também sofreram muito. Era aquela época que a gente ia no mercado de manhã, de tarde, de noite, mudavam os preços. Isso, as escolas eram para coibir isso, veio esse plano. Né? Para coibir isso, porque estava assustador. Estava assustador. Eu era criança, eu lembro que a gente ia no mercado 10 vezes no dia para ver se estava melhor ou pior o preço. Então, na verdade, não vingou, não foi uma coisa boa, né? A escola, por exemplo, sofreu muito, que quem era da área assim autônoma não tinha controle. Por exemplo, um dentista, uma consulta médica, não tinha aquele controle. Não pode aumentar mais do que isso, tem que ser... Não tinha. Então, esses não sofreram, né? São coisas da saúde que você precisa, você paga, né? Mas a escola também ficou proibida de cobrar o que ela quisesse, né? E o salário do professor também, não só do professor, como os demais salários também, ficou assim freado. Então, e eu tive muita dificuldade financeira. Imagina, com 5 pessoas na minha família, né, tendo que sustentar, foi complicado, muito difícil. E existia o famoso ágio, né? Se você queria comer alguns tipos de alimentos, você tinha que pagar o tal do ágio. Assim, não dá para comparar valores, mas é assim, né? O preço de 1 quilo da carne, se você quisesse comer aquela carne, você vai pagar 3, 4 vezes do que realmente ela valia, né? Então, isso ficou para poucos. E, coincidentemente, um colega meu trabalhava numa empresa química meio física também, né? E estava recrutando, estava querendo ampliar, né, o seu mercado, estava ampliando, né, trazendo alguns profissionais na área técnica, né, e para ser representante técnico nessa área, na área de galvanoplastia,
que é cromação, né? Tá. E eu estava já chateado, né, com as minhas dificuldades. Eu fui, né, ele me chamou lá, os diretores me atenderam, eu falei direto com os diretores. Eles perguntou quem eu era, o que eu fazia. Eu falei, eu sou professor há 10 anos, 12 anos, mas eu não estou conseguindo sobreviver atualmente, né, com o que eu realmente ganho. E dava 50 aulas por semana. Né? Não, era muita aula. Era né? muita aula. E aí, bom, ele me ouviu, né, viu o meu currículo verbal, nem fiz por escrito, né? Eu tinha 2 diplomas, né, da USP. Ele falou assim, eu vou ficar com você. E você não precisa render nada na minha empresa por 6 meses. Não vou te cobrar nada. Eu quero que você acompanhe outros técnicos e que depois você se desenvolva sozinho. E vou te pagar, só para não exemplificar, né, X, sem você render nada para mim. E esse X era bem maior do que eu ganhava no singular. Trabalhando manhã, tarde e noite. É por causa da época, né? Porque foram tempos difíceis. E aí eu concordei. Isso foi no mês de agosto de 1986, no meio do caminho. Mas tinha que ser aquela hora ou não mais, né? E aí eu pedi demissão da escola, né? E a escola me deu boa sorte, né? Desejou boa sorte. E pronto. E assim eu comecei na outra empresa, né? Fui só observar o laboratório, os produtos que ela comercializava, né? E aí ocorreu um agito muito grande na escola, né? Que é chamado aí o período da greve. Os alunos pararam as aulas. Não foram os professores que fizeram greve dessa vez. Foram os alunos que entraram de greve. Pararam as aulas. Os alunos e os pais dos alunos. Na verdade, tinha um outro professor que quis também se mudar de estado, já estava saindo, também era um professor muito conceituado, né? E eles já estavam chateados com aquilo, né? Por opção do professor, ele ia embora. E aí, em seguida, aconteceu isso comigo, né? Então, eles pararam, inclusive foram até em aulas do cursinho, pediram licença, falar o que estava acontecendo no colégio, na origem. Ou seja, tumultuou muito a escola. A escola ficou assim... na verdade, não foi intenção, né? Não foi intencional. Eu não fiz isso por intenção. Eu fui tentar resolver o meu problema. Bom, eu sei que ficou assim uns 15 dias. A escola assim com muitas dificuldades. Até que a direção, né, fez um contato comigo, né, para conversar, né, numa possível promessa futura de melhorias nas condições do professor, não minha, do professor em geral, né? Em função até daquele plano, né, do governo que estava achatando os salários, né? E me convidou para desfazer o meu pedido, né? Então, fiquei 15 dias fora. E acabei voltando. Voltou para a sala de aula. Voltei para a sala de aula. Mas foram 15 dias de muita rebeldia, né, dos alunos. Olha, eu lembro de alguns essa foto detalhes. É desse período. Essa foto é desse período. Essa não, essa já está mais à frente. Aí já como paraninfo. Essa está para trás. Olha lá. Mas eu lembro que os alunos fizeram muitas coisas, fora a greve. Está passando aqui para o pessoal entender, são fotos de várias épocas do Marco Polo dando aula no singular, dando aula em cursinho. Então, assim, vocês podem ver que... Participando de jogos. De jogos, de formatura, de banda. Agora, falando em banda, a gente perguntou da banda. Não, deixa ele contar. Deixa ele terminar de contar o que ocorreu, porque tem mais detalhes nessa. O que os alunos fizeram. Só com o tempo, meu amor. O tempo está estourado, mas a gente vai contar. Você tá estourado. Não, na verdade, eles ficaram felizes, né, que a minha decisão foi de retomar. A escola fez algumas promessas, cumpriu essas promessas, que melhorou a condição da escola, melhorou para eles também como mantenedores, né? Uhum. E melhorou muito a condição de todos os professores, né? Então,
criou-se um plano de carreira, né, que eu participei, os demais também, né? Foi muito bom. Eu sei que deu um up na escola. Foi bom para todos. Foi bom para todos. Eles me deram alguns presentes, os alunos ficaram felizes, né? E o que você queria que eu contasse? Eu tenho um presente aí que você tem que contar. Da faixa? É. Tem uma coisa assim, é coisa pessoal minha, né? É um momento exclusivo dele, gente. Que ela tá se metendo ao vivo. Ao vivo, não, porque a minha curiosidade é tão grande e vocês vão entender o porquê ela da é muito curiosa. Você sabia que a curiosidade matou o gato, né? Não, eu não tenho gato, então, né, eu posso ficar sossegada. Não, olha lá, ela faz essa pergunta. Agora vamos ver. Ele vai responder essa pergunta? Vou responder. Então vamos lá. No levante desses alunos, né, da greve que eles fizeram, paralisaram as aulas e tudo, eles pegaram uma faixa, compraram uma faixa, ela deve ter uns 20 metros de comprimento, e deixaram disponíveis numa mesa, num espaço que eu não sei qual foi, para que todos os alunos que quisessem deixar uma mensagem para mim que estava indo embora. Né? Isso foi quando eu deixei a escola, né? E eles mandando mensagens, né? Alguns textos assim. E enrolaram, né? E depois, né, quando eu retornei, eles me entregaram isso. Eles ficaram exibindo essa faixa o tempo todo, mas você não consegue ler, está longe, né? Então, eles me entregaram essa faixa das homenagens assim que eles tinham deixado para mim. E eu vi que tinha algumas mensagens, algumas delas assim que estavam por cima, eu li, né? É grande. Tá enroladinho. Tá enroladinho. É um túnel do tempo. Isso. Basicamente, que é aquela coisa assim, que quando ele for abrir, a expectativa vai ser grande. Principalmente dos filhos, da esposa. A expectativa é grande? Fala assim pra gente. É enorme, olha lá, ela falando, Marta, o que está escrito? Só nos bastidores. O que está escrito nessa faixa? Eu quero saber o que está escrito. Então você vai ter que esperar um pouco mais, porque eu prometi que eu só abriria essa faixa o dia que eu realmente parasse de dar aula. Eu não parei ainda. E pretende dar aula mais quantos anos? Não sei. Entendeu a minha curiosidade? Olha que mão de ser curiosa, menina. Nossa, eu quero saber o que está escrito lá. A curiosidade matou o gato, já falei. Fico feliz que eu não tenho gato, então tadinho, tá salvo. E o ano que vem vai fazer 40 anos que ela está guardada. E... Mais uns 10 aí, será que ela fica guardada ou menos? Não, eu acho que 10 é muito. 10 é muito. Né? A gente tem que falar do nosso patrocinador antes de ir para o bloco final. Ela perguntou da banda, você queria ouvir? É verdade, nós precisamos falar da banda, mas nós precisamos ir para o bloco final. E vamos segurar a banda porque... Produção, solta nosso patrocinador. E o nosso patrocinador é mais uma bolsa linda, chique. Por favor, Miriam, fica de pé. Que eu não estou afim de ficar, não. Eu sou velha e você... lógico, ela é mais alta, ela é chique. Olha lá. Mais uma bolsa remisa. Qual é esse modelo? Esse modelo é a Bela Roma. Mais uma semana trazendo a Bela Roma para vocês. Bela Roma. Breve 100% novidades. Em couro legítimo, feito manualmente. Todas as bolsas da marca Remisa são feitas manualmente. Olha os detalhes, gente. É muito carinho, é muita... Olha, é muito fofo. Vou mostrar embaixo, que eu nunca mostrei a parte de baixo. Olha isso. A gente pode apoiar assim, Ela é linda, perfeita, né? Então, para quem quiser, Remisa Oficial no Instagram. E breve a coleção Gotas de Amor saindo aí. Toda a coleção... A coleção tem uma história. Eu vou falar que o Marco Polo não sabe, mas é o lançamento que o porta-passaporte recebeu o nome de Marco Polo. Mas é um nome sugestivo, né? É sugestivo. Bem apropriado. É um viajante. E a coleção Gotas de Amor, cada bolsa, cada acessório vai ter uma história... Uma história real. Real. Então... Aguardem que esse lançamento será imperdível. Estamos aí. Estamos aí. Trabalhando, Entra no Instagram para verificar.
Only Plenos, junto com a Remisa, trabalhando todo esse marketing, essa campanha nova. E a divulgação para vocês, que são especiais. Fora os totens que estão lançando aí já essa coleção para a gente aí em São Paulo. No aeroporto, né? No de Guarulhos. em alguns edifícios. Então, breve, tudo vem ao ar. Gente... Vamos falar da banda agora. Agora vamos falar da banda, porque é o último bloco nós temos que correr, porque produção nós já estamos atrasados, né? Olha lá, já a gente toma bronca no ponto, olha lá. E como surgiu a ideia dos professores montarem a banda? Porque é uma sala de aula e precisa montar uma banda. Pois é. Em 1980, a escola promoveu um concurso musical, né? Um festival, né? Para os alunos. E um dos grupos, em sala de aula, precisava de um baterista. E falou assim, Marco Polo, você não conhece alguém que tem e é baterista para vir no grupo? Porque podia trazer gente de fora. Tinha que ter, no mínimo, acho que 2 ou 3 da escola e podia pegar 1 ou 2 de fora, uma coisa assim, não me lembro. E aí eu brinquei assim, na hora eu falei assim, eu sou baterista, né? Na verdade, eu fui baterista aos 18 anos, né? Aos 18 anos. Você fez aula? Não. Brincou com a baqueta, gostou e foi. Não, e como? Porque... veia artística. Eu já trabalhava. Então, quando eu via numa loja assim, uma bateria, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Ela chamou muita atenção, né? E eu falei, um dia eu vou comprar uma bateria. E eu comprei, lógico, para pagar em 3 anos, que é o dinheirinho que eu tinha, né? Eu comprei a bateria, sentei na bateria, tentei, não aconteceu nada. Falei, nossa, descoordenado. Bom, mas eu sou taurino, o taurino é muito teimoso. Eu falei, eu vou tocar. E eu punha um disco na picape para rodar, ficava prestando atenção no som da bateria, tinha os outros instrumentos junto, mas eu não tinha nem... Hoje em dia tem tanta tecnologia que dá para separar. Só bateria, só... Não tinha. Eu tinha que prestar atenção o que era bateria, né? De ouvido, né? De ouvido. E tentava fazer. Bom, consegui coordenar aos pares, né? Nós temos 4, a gente usa os 4 mesmos para tocar, tudo ao mesmo tempo, dos 2 pés ou os 2 braços, né? Mas os 4 de uma vez não rola, é muito difícil. Quer dizer, hoje em dia eu consigo. Mas aí eu fiz a mão esquerda com o pé direito e depois fui completando com os outros, né? E pronto, e assim foi. Foi coordenando e aprendendo. Olha lá, a veia artística. Então, hoje você toca de ouvido. Eu toco de ouvido. Não toco por música. Não sei ler partitura de bateria, que também tem. Partitura de bateria. O Yuri aprendeu. Mas eu vou tocando, né? Segundo alguns músicos, né, isso não tem problema, só que eu devo ter muitos vícios, né? Depois de adulto, bem adulto, eu falei assim, agora eu vou estudar. Aí alguém falou assim, olha, você vai ter dificuldade, porque você tem vícios, né? Vícios que são seu modo de tocar. Não é que você está errado, mas é o seu modo. Na escola eles vão ensinar para você e vai dar... As técnicas, diferente. Vai dar briga. E vai dar como uma pessoa que fala muito mal a vida inteira, né, porque a família não tem cultura e fala mal, ele fala tudo errado, é difícil corrigir, né? Bom, acabei não indo fazer, não, né? Então, e aí eu falei isso brincando, ele falou... Então você toca com a gente? Você tem bateria? E eu não tinha. Minha bateria, assim que eu parei, com 18, 19 anos eu parei, né? Eu vendi a bateria, né? Aí ela falou, se eu arrumar a bateria, você toca. Aí eu fui tocar com eles no festival. Outros professores viram e falaram assim, Marco Polo toca. Mas eu também toquei quando eu era jovem. O Beto é um deles. Tá. Eu tocava baixo. O João foi profissional de música, professor de história, você lembra dele? Sim, lembro do João. Ele tocou com muita gente desse grupo dos anos 60, da Jovem Guarda. Ele acompanhava guitarra. Né? Ele chegou a ser profissional. Como é que é? The Church Fire Band. E aí, um dia falou assim, vamos tentar fazer alguma coisa? Bom, aí tentamos, né? Não tinha bateria, né? Arrumaram uma bateria. Aí o outro tinha guitarra, e
E assim foi formada essa bateria. Então, 1980, então faz bastante tempo, né? E aí a gente passou a tocar em eventos da escola, né? Baile dos anos 60. Os famosos bailes, anos 60. Que colocava 8.000 pessoas no Era Maçã, né? Sim, era anos, 8.000. tinham três que eram o Anos Summer 60, Nights, anos 60 e a Fantasia. A fantasia. A fantasia a gente não tocava, porque aí era mais carnaval mesmo, né? Mas no baile dos anos 60 a gente tocava. Era 60 e o Summer Night também. Não é? E a sexta aula do cursinho. Sexta aula do cursinho. Esse sim, 2 por ano. Era. Então, e assim surgiu, né? Foram aparecendo outros, né? Elementos, né? O Galão, que é o tecladista, ele veio só depois, né? Tinha uma crooner, a gente falava crooner. Quem é a crooner? É a vocalista, que era esposa do professor João, né? Mas ela foi embora também, se separaram, né? E a gente tocou em vários eventos. Agora, a pandemia acabou um pouco assim com a banda, porque ela não voltou mais, né? A ensaiar, não voltou mais. Mas somos todos amadores, né? Mas os bailes pararam em que ano? Já faz tempo. Na verdade, os bailes eles surgiram pró-formatura, porque deixavam para os alunos, né? Inclusive a Miriam fez parte disso, né? Eles não pagavam formatura. Sim, a gente nem usava a viagem, os bailes para pagar a colação. E a viagem também. E a viagem, sim, eu lembro. Eu fui gente... dessa época. Mas eu não lembro que ano mais ou menos terminou, porque depois eu lembro que ficou só a sexta aula do cursinho. Sim, sim. Mas o mais legal era isso, os Mas bailes... eu me formei em 94, ainda tinha. Eu formei em 98. A gente fechou Barra Bonita e formatura a colação no Juventus. No AMB e o baile no Juventus. Tudo pago pelas festas que os alunos... Então foi... Festa junina, baile dos anos 60, baile à fantasia... A festa junina era dentro do Singular. Dentro do Singular. E era a gente que fazia. A gente fazia as barracas, madeira, o Singular cedia o pessoal da manutenção. E os alunos iam lá, ajudava a pregar, ajudava a fazer. Cachorro-quente era a gente que fazia. Tudo. Tudo. A gente tinha que fazer para arrecadar dinheiro para nossa formatura, eu lembro. Fazia. É coisa do século passado. Eu acho que foi até 98 mesmo. Século passado. Peraí, agora deixa eu fazer assim. Como é que é? Século o quê? Já foi. Eu tenho 18 agora. Eu me senti uma velha agora. Idosa! Uma curiosidade que o Marco Polo não falou, mas eu tenho que falar. Eu tenho que voltar na área. Na época das aulas. Na época de pandemia. Eu presenciei o Marco Polo dando aula inusitado. Na pandemia. Sim. Eu preciso que ele conte aonde ele deu aula para os alunos na pandemia. Vocês vão se assustar, né? Isso em 2020, né? Depois da trágica... Né? O início da pandemia, em março de 2020. Aí nós tivemos que fazer algumas aulas né? online, né? Verdade. Famosa aula online. Sofri muito, né, com isso tudo aí, mas tinha que fazer, então foi feito. Mas eu tinha longos megas de internet na minha casa. Alguém quer chutar o valor? Quantos megas você acha que eu tinha na minha casa? Uns 50, 100, nem isso. Eu não vou falar porque eu sei. Olha, não é no plural, é no singular. 1 mega. Peraí, 1 mega eu não vivo. Eu tinha 1 mega. 1 mega. Gente... O que você faz com 1 mega? Nada! Não, para você ler e enviar um e-mail, dá para fazer, né? Mas não dá para fazer mais nada do que isso. Bom, em suma, outros professores tinham todo o recurso, gostam muito de informática e tal, né? Eu sempre um pouquinho de pé atrás, né? Que eu sou muito conservador, né? Não vivi a maior parte da minha vida sem nada disso, né? Bom, em suma, o que eu tinha que fazer? A escola tinha 250 megas lá e ela estava fechada. Mas tinha um laboratório de eletrônica que não funcionava mais, já tinha acabado. Tinha de eletrônica e de informática. Sim. O de eletrônica estava fechado, já não existia mais o curso técnico da manhã também, nem à noite, nem de manhã. Carlito. A gente corria para ele quando precisava de alguma coisa nessa área. Então,
E aí lá fui eu, né? Mas ali tinha uma mega forte, não, lá em cima já não tinha. Não tinha. Não, lá era o laboratório melhor, era o lá de baixo, sempre baixo. foi. Então a lousa tinha que ir para lá, mas ela era uma oficina, virou uma oficina de eletrônica, né? Porque não tinha mais tinha as aula bancadas. Que bancada e tal. Aí falei, não tem problema, eu tenho uma lousa, uma porta. Eu peguei uma porta da casa dele. Na minha casa. Não tinha mais a lousa, porque eu lembro que ali, além de ser um laboratório de eletrônica, isso nos anos 90, tinha a lousa, porque a gente tinha aula de eletrônica. Eles tiraram. Tiraram, virou oficina. Virou uma oficina. Uma oficina de uma manutenção. E um depósito de coisas assim, antigas, de caixa de som, amplificador, virou uma bagunça. E a sala de informática que era do lado também tinha uma lousa? Não, essa tem. Onde tinha os computadores, ainda tem. Tinha. Até hoje tem. Não funciona como isso, mas é usada também, né? Então, e eu levei, eu fiz o apoio de giz, pintei na cor. Tirou a porta da casa dele, de um dos quartos, que eu lembro. Eu fiz uma lousa. Pintei com uma cor adequada. A verde ainda, que ele vê. Isso. Ou preto, porque também o preto é dos anos atrás. Não vou dizer que eu sou mais velha, de novo. Na verdade, aquela porta, sabe qual que é? Qual que é? Não é de um dos quartos? Não. Era do seu guarda-roupa que eu fiz para você. Nossa, você não sabe. Era uma porta de correr que eu fiz no seu primeiro apartamento que você morou. Sim, quando eu casei. Quando ela casou. Eu que fiz o guarda-roupa para ela. Meu pai também é marceneiro. Olha eu falando meu pai. Eu não posso falar. Já acabou. Já também é marceneiro. Não, já acabou. Ela já entregou tudo. É o pai dela. Pronto. Ela já entregou desde o começo. Eu esqueci. Ela esqueceu que hoje ela é entrevistadora. Então ela já esqueceu. Já denunciou. Já denunciou desde o começo. Mas tudo bem, a gente já sabia que isso ia acontecer. Não tem como ela falar. Eu tô aqui, eu tô aqui me controlando. Ela o professor tentou. Marco Polo. Ela só tentou. Escapou, gente. Ela só tentou o mas programa é a inteiro. realidade. É meu pai há 50 anos e eu sou muito feliz por isso e sou muito grata. Isso. Né? Olá. E eu te amo. Quase 51. Quase 51, depois a gente conta. Só tudo isso. Então, e lá fiquei dando aula com o meu notebook. O notebook era bom. Bem próximo, né? Foi colocado nos banquinhos, foi subindo para dar a altura da lousa. E lá eu dei aula. Né? Tá certo que era uma lousa relativamente pequena, mas eu apagava e escrevia de novo. Né? E foi assim o ano inteiro. Dando aula numa lousa que eu preparei. Eu peguei um suporte lá e eu coloquei a altura que estava adequada. Né? Eu me ajeitei lá, fiquei o ano inteiro, do jeito que deu, né? Uhum. Alguns fingindo que estavam assistindo minha aula e dormindo, provavelmente, né? Outros assistindo. Ou assistindo qualquer outra coisa, né? Mas estava conectado, né? Na realidade, os alunos, na época da pandemia, eu lembro que era assim, os professores falavam, abre a câmera, fala presente, pelo menos. Depois eles desligavam. Você acha que eles assistiam aula? Só se o professor obrigasse a ficar com a câmera aberta. Senão, o meu filho... Acho que uma minoria. Uma minoria risada assistiu. porque ele, por ser hiperativo, ele ficava andando. Aí o professor mandava ele desligar a câmera, porque não aguentava o balanço do tempo inteiro. Então, ele era o único que podia desligar, porque ele ficava andando na sala inteira. Os outros alunos estavam sentados e ele não conseguia ficar sentado. Acho que uma minoria assistiu, porque foi um tempo muito difícil, né? Muito Mas era obrigatório, não era obrigatório assistir naquele horário. Sim, sim. Não era gravada a aula, não deles, era ao vivo. E depois a gente passou a ser ao vivo e ao mesmo tempo gravada e liberava para eles em momentos necessários, se o aluno precisasse. Ah, tá, porque senão era uma mamata muito boa, né? Porque, tudo bem, a faculdade hoje você tem aulas gravadas, você volta e assiste. Mas na escola, no colégio, eu acho que tinha que estar ali. Porque tinha presença, vocês marcavam, tinha, como é que é, a chamada. A chamada. Né? Não sei se as provas eram orais, se era... Eu não me lembro, porque... Faz tempo já,
Faz tempo. Não faz tanto tempo, mas foi difícil para vocês, professores, e para nós, pais, também não foi tão fácil. Sim, sim. E a primeira aula, na verdade, né, quem gravou foi a minha esposa. Ela gravou em casa porque a gente estava de férias, né, a gente ficou de férias antecipada, e ela gravou nessa minha lousa em casa. Em casa. Ela gravou porque tinha tido aula até o começo de março, então eu já tinha dado algum conteúdo. Então eu falei, agora vai ter férias e retomar. Então eu fiz uma aula de revisão de tudo que eu já tinha dado até aquele momento. Eu fiz uma revisão e ela gravou no celular. E ficou muito boa. Eu acho que se perdeu ao tempo aí. Eu não sei onde que anda essa aula. Tá na nuvem. Pode apostar que tá na nuvem. Vamos procurar essa aula. Vamos caçar essa aula na nuvem. Vamos caçar essa aula. Gente, nós já estamos tá com o encerrando. tempo. Não, nós estamos com o tempo estouradíssimo, porque se deixar a gente fica no bate-papo mais umas 2 horas aqui e a produção já vem de lá de dentro. Kátia, eu só tenho 50 anos de perguntas. histórias. De perguntas e histórias. Então, eu tenho que ser a mediadora aqui, porque senão a gente vai até meia-noite. Ai, passa. Passa. Mas assim, vamos pedir a dica da semana. Vamos né? lá. Vamos pedir a dica da semana. Produção, na telinha, dica da semana. Então, assim, Marco Polo, dê a sua dica para aquele aluno que faz aula com você, que quer empreender, né? O que você diria para esse aluno? Porque, para mim, matemática é puro empreendedorismo. Então, dê a sua dica para esses alunos. Vou aproveitar, então, a oportunidade para pedir para vocês, alunos atuais, né, que valorizem a escola. A escola é o seu alicerce da vida. Valorize, não é só a minha aula, todas as aulas. Aqueles pais que eventualmente verão esse podcast, por favor, não deixa morrer a tradição da escola. Por favor. Eu sou conservador, a aula presencial com o professor ao seu lado, na lousa, seja ela lousa de pincel, de giz, não importa, o convencional. É ali que você realmente vai aprender, na presença do seu professor. Esse é um pedido que eu faço. Para qualquer segmento que você vá seguir no empreendimento, né, que é uma proposta aqui do podcast, também você vai usar tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida escolar. A escola é o seu alicerce. Não esqueça disso. Uau, muito boa. Gente, então a dica da semana da Only Plenos é o seguinte. Põe na tela, por favor. Aproveitando a presença de um mestre. Empreender é como ensinar. Quanto mais se pratica, compartilha e se dedica, mais se transforma. Comece pequeno, estude sempre e ajuste o caminho com curiosidade e disciplina. É isso aí, essa é a nossa dica da semana. E para encerrar, nós temos a nossa pergunta-chave de sempre. Pode tudo ou mais ou menos tudo? Pode mais ou menos tudo. Porque tem todas as suas ressalvas e os seus caminhos a trilhar, né? Que a gente não pode ultrapassar os obstáculos e respeitar o limite do outro. Na vida é sempre assim. E aqui no Pode também. Olha lá, e aqui no Pode também. Gente, nós vamos encerrando aqui o 7º episódio do Pode Mais ou Menos Tudo Empreendedorismo. Esperamos que vocês tenham anotado todas as dicas. Eu sei que essa é um episódio diferenciado, porque nós temos um mestre aqui. Não falamos tanto de empreendedorismo, mas tudo se encaixa no empreendedorismo, porque ensinar é empreender sempre, né? E é a base do empreendedorismo. Vou continuar dizendo isso. Sou da área de exatas também, puxar saco da área de exatas. Eu também gosto de exatas. Né? Então, tem 2 de exatas hoje aqui. Ninguém me enrola. Ninguém nos enrola. Não. E se você quer vir aqui, dar suas dicas, mostrar um pouco do seu negócio, patrocinar, apoiar o nosso podcast, o nosso programa, não só o nosso, né? O Pode Mais ou Menos Tudo.
Instagram, @podemaisoumenos-tudo ou @onlyplenos consultoria também no Instagram. Então, a gente vai deixar aqui na tela também o nosso e-mail, né, para vocês entrarem em contato. Além, é claro, de lembrar a todos que às segundas tem o podcast de variedades e às quintas o de empreendedorismo. Siga o nosso podcast. Compartilhe, acompanhe, pode mais ou menos tudo em empreendedorismo todas as quintas-feiras às 20 horas, aqui dos estúdios da STN Caption. E o nosso próximo programa será com Viviane, da loja Enormitá. Que ganhou o quê? Foi aonde? Ganhou num sorteio que teve na Aloia Serviços. Neste sábado passado, teve um curso básico para mulheres. Eles criaram uma mecânica para as mulheres. Lá nós passamos mais de 4 horas aprendendo, tendo a parte teórica e a parte prática nos veículos. Conhecendo motor, câmbio, suspensão, um coffee break maravilhoso. E para vocês que precisam e que querem, se inscrevam. Terá mais curso para mulheres mecânicas. É isso aí, gente. Então, a gente agradece. Infelizmente, hoje não tem chat, hoje não tem algumas coisas ao vivo, mas deixem seus comentários que a gente vai respondendo, né? O professor pode responder depois, a gente também aqui, a nossa equipe pode responder, mas agradecemos a participação do professor Marco Polo, agradecemos também a todos que irão assistir. Deixe o like, curta, compartilhe. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. E uma dica, aproveitem tudo o que ele tem para oferecer. Toda a prática dele, a experiência. Quando estiver em sala de aula, suga tudo dele que vocês vão carregar para a vida toda. É verdade, é isso aí, gente. Muito obrigada. Boa noite a Boa todos. Noite. Muito obrigado. Beijo. Professor Marco Polo e pai. E pai. É isso aí.